Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar início então a mais um curso que nós vamos disponibilizar aqui no canal. E esse curso ele é de cálculo 2, tá? É um segundo curso de cálculo, né? Nesse curso nós vamos estudar basicamente funções de várias variáveis, tá certo? Então, basicamente é isso que nós vamos ver. Em algumas situações, em algumas universidades, algumas faculdades, o segundo curso de cálculo, ele também engloba sequências e séries, né? Isso não será tratado nesse curso de agora. Nós vamos basicamente falar, então, sobre funções de várias variáveis. O pontapé inicial, essa nossa primeira parte do nosso curso, ela vai ser dedicada a funções vetoriais, tá certo? Então, por algum tempinho aqui, nos próximos vídeos, nós vamos estudar basicamente vamos estudar um pouco sobre funções vetoriais, certo? Bom, o objetivo dessa aula, então, é apresentar a definição de função vetorial e também apresentar alguns exemplos, né? A nossa bibliografia, que nós vamos seguir durante todo o curso, são esses dois livros aqui, Cálculo 3 e 4. Se você joga isso na internet, esse livro você encontra na internet, ele está disponível, né? Ele é do Marcos Henrique Santos Pereira Martins e da Rosemary Pereira, né? Esse é um livro de EAD, tá? lá da Federal de Santa Catarina. E esse segundo livro aqui é o que eu mais vou utilizar, tá? Que é o curso de cálculo, volume 2, do James Stewart. E eu estou usando a 7ª edição dele, tá? E ele foi lançado por essa editora aqui em 2013, tá certo? Então essas duas são as bibliografias que eu vou seguir durante o curso inteiro, especialmente a segunda, tá? Vocês vão perceber que os slides, todos eles, a maior parte deles são recortes desses dois livros, tá certo? Então todo o crédito dessas aulas a esses dois livros que nós vamos utilizar, beleza? Bom, vamos começar então vamos começar a falar um pouco sobre as tais das funções vetoriais. Não sei se você já percebeu, mas tem situações em que as grandezas elas variam conforme o tempo passa. Por exemplo, o nosso peso e a nossa altura, tá? Os físicos dirão, não, peso não, é massa, etc. Não. Vamos pensar em peso como aquele número que é medido pela balança, tá certo? Enfim, vamos pensar naquilo lá, aquele número medido pela balança e a altura aquele número medido pela fita métrica, certo? O que nós podemos fazer? Nós podemos considerar o peso e a altura como funções que variam conforme o tempo vai passando. Por quê? Você pode considerar isso, o peso e a altura, como funções? Porque a cada instante de tempo, nós podemos atribuir um único valor ao peso e um único valor à altura. Então, num certo instante de tempo, você não tem dois pesos distintos. Você não tem duas alturas distintas. O que pode acontecer é que em tempos distintos, em instantes diferentes, você ter pesos diferentes. Pode acontecer também de, em tempos distintos, você ter o mesmo peso. Em tempos distintos, você ter a mesma altura. Em tempos distintos, você ter alturas diferentes. Essas são situações que acontecem. Nunca vai acontecer de, no mesmo instante de tempo, você ter duas alturas. Isso não vai acontecer. No mesmo instante de tempo, você ter dois pesos diferentes. Essa situação não acontece. Então, de fato, o peso e a altura, elas são funções do tempo, tá certo? Quando você faz um curso de cálculo 1, você estuda a função peso, eu chamei ela de função P, né? E a altura, que eu chamei de função A, você estuda elas de maneira independente. Primeiro você estuda a função altura, depois você estuda a função peso, né? E elas são independentes. Então você estuda limite, você estuda continuidade, você estuda derivada, integral, tudo, mas sempre de maneira distinta. Elas são sempre separadas, né? Elas nunca se misturam. Só que se você quisesse estudar elas de maneira conjunta, ou seja,
se a cada instante de tempo você quer observar os valores do peso e da altura juntas. Você quer colocá-las lado a lado. Como que você faria isso? Né? Ou seja, o que acontece com a altura quando o seu peso é tal? Será que uma tem influência na outra? Não estou dizendo que tem. O que eu estou dizendo é que você quer estudar elas de maneira conjunta, você quer olhar elas lado a lado. Como é que você faz isso? Bom, a maneira mais simples de você fazer isso é a cada instante de tempo você associar um vetor. Qual o vetor? O P de T e o A de T, peso e altura. Professor, posso trocar os dois de lugar aqui? Primeiro colocar a altura, depois colocar o peso? Pode, não tem problema. Isso aqui foi uma escolha, a escolha que eu fiz. Na primeira coordenada do vetor, eu decidi colocar o peso. Na segunda coordenada do vetor, eu decidi colocar a altura, tá? Essa função, quer dizer, essa nova expressão aqui, você pode escrever ela assim, né? Como P de T na direção do vetor I, A de T na direção do vetor J. Aqui I e J são a base canônica do R2, aquela que você estudou lá em geometria analítica, certo? Então, a cada instante de tempo, para você poder estudar peso e altura ao mesmo tempo, você, a cada instante de tempo, você associa a ela este vetor aqui, um vetor em duas variáveis, tá certo? Nessa primeira parte da disciplina, ou seja, nesses primeiros vídeos que nós vamos trazer aqui, nós vamos estudar funções cujas imagens ou cujos valores são vetores. Além da situação que nós vimos antes, né, que é estudar peso e altura ao mesmo tempo, essas funções elas são úteis quando você quer descrever curvas no espaço. Nós podemos usar essas funções e valores vetoriais, por exemplo, para descrever o movimento de objetos no espaço, como, por exemplo, um satélite que está em órbita. Quando você põe um satélite, pensa num satélite artificial que está em órbita em torno da Terra, tá? Então, você pode fixar algum sistema de coordenadas qualquer, sistema de coordenadas cartesianas. Fixado ele, você pode perceber, a cada instante de tempo, o satélite vai ocupar um ponto diferente do espaço. Como ele ocupa a cada instante de tempo, ele ocupa uma posição diferente, então, a cada instante de tempo, você pode associar ele a um vetor, né? Que é o vetor posição, né? Então, esse tipo de situação, você pode descrever a partir de funções que a gente chama de funções vetoriais. Uma observação aqui, vamos dizer assim, uma observação mais matemática, né? Dados dois conjuntos A e B, o que vem a ser uma função de A em B? É uma correspondência ou é uma lei que associa a cada elemento X do conjunto A, que a gente chama de domínio da função, exatamente um elemento que a gente chama de Y igual a f de X, que pertence ao conjunto B. Esse conjunto B ele é chamado de contradomínio da função. Então, A é o domínio, B é o contradomínio. A F é a correspondência, é a lei que associa a cada elemento desse conjunto um único elemento lá do conjunto B. Esse único elemento do conjunto B, ele depende da lei, ele depende da F, e ele depende do elemento que você escolheu. Então, ele é uma F de X, ele depende de X. Muitas vezes você escreve assim, y igual a f de x. Então, os elementos do domínio, em geral, são denotados por x, né, na maioria das vezes. O conjunto B, então, você denota eles por y, tá? Em geral, é assim, tá? F de x é o valor ou a imagem de x por f. As pessoas, muitas vezes, elas confundem f com f de x. F é a lei, f é a função. F de x é a imagem ou o valor da função no elemento X do seu conjunto A. Aqui você pode fazer uma observação. Você pode perceber que os conjuntos A e B não têm nenhuma restrição. Eles podem ser quaisquer conjuntos. Então, o conjunto A, por exemplo, pode ser um conjunto de vacas. O conjunto B pode ser um conjunto de cadeiras. E aí, a cada vaca, você pode associar uma cadeira. Por que não? Aqui não está dizendo que você não pode fazer isso. Aí você pergunta, mas isso é normal? Não estou dizendo que isso é normal. Estou falando que não está impedido de você fazer isso. Então, o A e o B, sendo conjuntos, você pode definir uma função do jeito que você quiser.
Então, por exemplo, nós podemos considerar que o A e o B são os dois subconjuntos de R, subconjunto dos reais. Essas funções é o que você estuda no cálculo 1. Esse tipo de função você estuda no cálculo 1. Funções que vão de um subconjunto dos números reais em algum subconjunto dos reais. Esse subconjunto lá dos reais, esse conjunto de chegada, em geral, é o conjunto dos reais inteiro, mas não precisa ser, né? Então, por exemplo, você tem lá a função exponencial, a função seno, a função cosseno e tudo mais. Então, essas são todas funções que vão de um subconjunto dos reais em algum subconjunto dos reais também. Essas funções são chamadas de funções reais, funções com valores reais, e os físicos gostam de chamar elas de funções escalares, tá certo? Por que escalar? Porque ela atribui a cada escalar um escalar. Número real para físico, em geral, é um escalar. Tá? Então, por isso que algumas vezes essas funções também são chamadas de funções escalares. Nós vamos estudar nesse primeiro momento funções em que o conjunto A é um subconjunto dos reais. Então, o conjunto de partida aqui é o conjunto dos reais. O conjunto de chegada da função são vetores. Olha que interessante. Está proibido isso pela definição dada, por essa definição aqui? Não. A e B podem ser conjuntos quaisquer. Então, eu vou considerar o A como sendo um subconjunto dos reais, seja ele qual for, e o B vai ser um conjunto de vetores, ou do R2 ou do R3. Está permitido, professor? Tá permitido. A definição não exclui essa possibilidade. Tá certo? E é isso, essas funções que têm domínio, o domínio é um subconjunto dos reais. E a imagem, ou o contradomínio, é o conjunto dos vetores de R2 ou de R3. Isso é o que a gente chama de funções vetoriais. Dada essa primeira noção intuitiva, vamos à definição formal do que vem a ser uma função vetorial. Então, considera D um subconjunto dos reais. Uma função vetorial, a gente vai denotar assim, F, e aqui flechinha, né, em cima do F, de T, uma função vetorial com domínio D é uma lei que associa a cada número T, desse conjunto D, exatamente um vetor que a gente vai denotar por F de T. Aqui, nós temos o seguinte, um único, a cada instante de tempo, é associado um único vetor. É igual, lembra do satélite, o satélite artificial que gira, ou a Lua, tanto faz. Pega um satélite que gira em torno da Terra. A cada instante de tempo, ele ocupa uma posição no espaço. A essa posição no espaço, você pode atribuir ele um vetor em algum sistema de coordenadas cartesianas que você quiser, em 3 dimensões, no R3, né? Então, esse tipo de situação, como nós já tínhamos dito antes, elas são descritas por funções vetoriais, tá certo? Bom, então, aqui está uma representação. Aqui está uma representação do que nós acabamos de falar. Ó. Nesse nosso exemplo aqui, o conjunto D é um intervalo fechado AB. Não precisaria ser, mas nesse exemplo ele é. Então, nós vamos pegar um valor de T, que pertence a esse conjunto, por exemplo, nós escolhemos esse T aqui. A ele está atribuído um vetor. Qual vetor? Não sei. Nós atribuímos esse vetor aqui. Pega um outro T aqui. Pega um outro valor de T diferente. Pode dar o mesmo vetor? Pode. O que não pode é, a esse instante aqui, a esse T aqui, você atribuir 2 vetores distintos. Isso você não pode fazer. Mas a valores distintos de D, você pode atribuir o mesmo vetor. Isso não tem problema. Você não pode primeiro, F de T vai ser esse daqui, vai ser esse vetor. Depois, você diz, para esse T eu também vou associar um outro vetor, lá no fundão. Não pode. Isso você não pode fazer. A cada T está associado um único vetor. Nessa figura, o D é um intervalo fechado, no entanto, ele não precisa ser, e nós também esboçamos o vetor posição F de T. O que vem a ser? Lembra o que é o vetor posição? O vetor com uma origem fixa. Vetor posição é um vetor com origem fixa na origem do sistema de coordenadas, em geral o sistema de coordenadas cartesianas. A ponta desse vetor
está na posição do objeto que você está estudando. Esse objeto pode estar em movimento ou não. Isso é o que a gente chama de vetor posição, que é o que está aparecendo aqui. Ó. Nós representamos a imagem, nós representamos o vetor como uma flecha orientada, tá? Uma flecha orientada. A origem da flecha vai ser sempre a origem do sistema de coordenadas. Então, todos os vetores vão ter origem no sistema de coordenadas. O que vai mudar é a ponta da flecha do nosso vetor posição, certo? Então, na maioria das vezes, daqui a pouquinho, nós não vamos mais fazer distinção entre o vetor e o seu vetor posição. Vetor e vetor posição, para nós, vai ser a mesma coisa. Esboçar o f de t, esboçar o vetor, significa esboçar este vetor posição aqui. Então, eu falo assim, vamos esboçar o f de 1. Esboçar o f de 1 vai ser, você vai pegar, vai descobrir qual é a ponta do vetor, né? A origem dele vai ser sempre a origem do nosso sistema cartesiano. Beleza? Então, vai ser sempre assim. Alguns livros não utilizam a flecha sobre o f para indicar a função vetorial. Esse, por exemplo, é o caso do livro do Stewart. Ele não faz essa... Ele não coloca essa flechinha sobre o f, então por isso você precisa ficar atento e você precisa perceber quando que ele está falando de função vetorial ou não. Em geral, isso fica muito claro. Quando nós não explicitamos o domínio da nossa função vetorial, porque é o seguinte, não sei se você percebeu, mas para nós termos uma função vetorial, ó, você precisa do conjunto D. Em geral, o conjunto D tem que ser dado para você ter uma função vetorial. Se você não diz qual é o conjunto de partida, em geral, você não tem a função vetorial. Na maioria das vezes, as pessoas só dão a lei. Elas só dão a lei e o domínio, quando ele não está explícito, nós vamos assumir, por convenção aqui, que ele é o conjunto de todos os números reais em que essa expressão aqui faz sentido, tá certo? Por isso que em muitos exercícios vão aparecer coisas do tipo: determine o domínio dessa função vetorial, determine o domínio daquela função vetorial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos caçar todos os elementos dos números reais em que a expressão que lá aparece faz sentido. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver exemplos. Só um pouquinho. Deixa eu passar toda a parte teórica e depois a gente vê exemplos. Quando você coleciona todas as imagens, ou seja, quando você faz o T varrer todo o conjunto D, todo o domínio, então você pega todos os valores de T que aparecem no seu domínio e calcula os vetores nesses instantes, eu falo instantes de tempo porque é isso que a gente acaba fazendo no final do dia. Mas vamos lá. Para cada T do seu domínio, você calcula o vetor correspondente a ele. Coleciona todos eles, isso é o que você chama de imagem da função vetorial, e nós vamos denotar essa imagem por IM de f. Tá certo? O domínio de uma função vetorial, essa é uma informação muito importante. O domínio de uma função vetorial é sempre um subconjunto dos reais. Sempre vai ser um subconjunto dos reais. E a imagem, ou o contradomínio, não são coisas iguais, mas enfim, a imagem e o contradomínio são sempre um conjunto de vetores. Ou vetores do R2, ou vetores do R3. Tá certo? Observe o seguinte. Quando você está trabalhando com vetores no R3, a cada instante de tempo, você tem 3 coordenadas associadas a esse vetor. Tá? Então, quando você calcula a f de t, você sempre vai para cada instante de tempo, você vai encontrar 3 valores, 3 coordenadas, né, desse vetor. Essas coordenadas, obviamente, elas dependem do tempo também. Então, elas são funções do tempo. Eu falo tempo, mas acho que você já entendeu que nós vamos utilizar funções vetoriais para situações que envolvam o tempo. Né? E tempo, na física, o tempo e os reais é praticamente a mesma coisa. Né? Então, para cada instante, para cada elemento t do nosso domínio,
cada coordenada do seu vetor depende desse t. Então, cada coordenada é uma função de t também. Tá? Então, as componentes, as coordenadas do seu vetor D, do seu vetor F, elas são determinadas unicamente. Para cada instante de tempo, você tem uma única coordenada associada. Né? Então, você tem essa coordenada. Para o instante t, você tem essa e você tem essa. E elas são unicamente determinadas. Então, essas componentes aqui, elas são funções também. E elas são em funções escalares, com domínio em D. O I, o J e o K são a base canônica do F3 que você viu lá. Tá? Então, toda função vetorial, você pode escrever ela assim. Uma função de t, uma função escalar na direção I, uma função escalar na direção J, uma função escalar na direção K. E essas três funções que vão aparecer ali, elas são chamadas de funções componentes da nossa função vetorial. É claro que isso por caso em que você está com funções vetoriais que te dão vetores do F2, do F3, desculpa. Se você tem uma função vetorial com valores em F2, ou seja, cujos valores são funções, são vetores do F2, então você pode escrever a sua função vetorial desse tipo. Assim, F1 de t na direção I, F2 de t na direção J. Ou então, a outra forma de você escrever é como par ordenado. Se você está no R4, então você vai ter quatro funções componentes na sua função vetorial. Se você está num Rn qualquer, isso não vai acontecer para a gente, nós vamos nos restringir basicamente ao R2 e ao R3, mas pode acontecer de você estar, sei lá, no R50. Então a sua função vetorial vai ser uma função que atribui a cada elemento t um vetor que tem 50 coordenadas, tá certo? E cada uma dessas funções que vão aparecer aqui nas componentes do vetor, essas são chamadas de funções componentes, tá? São as componentes da sua função vetorial. Bom, vamos a exemplos então. Vamos considerar esta função aqui. Essa função vetorial vai do intervalo fechado 1, 3 para o F3, ou seja, para cada instante, para cada elemento aqui do intervalo 1, 3, nós vamos associar um vetor lá do R3. Como que nós vamos fazer essa associação? A cada t vai ser associado o t mais 1 na direção de I, t quadrado menos 4 na direção J e t quadrado na direção K. Tá? Então, essa daqui é uma função vetorial. Observe, a cada t, nós associamos a ela um vetor. Cada componente do nosso vetor, cada componente do vetor é uma função escalar. Sabe aquelas funções que você estudava no cálculo? Qualquer função pode ser colocada aqui. E aí, a partir dessas funções escalares, você pode obter inúmeras funções vetoriais. E aí, olha só, aqui o exercício está pedindo esboce o F1 e esboce o F3. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos atribuir o valor t igual a 1 primeiro, em todos os lugares em que aparece o t, e depois nós vamos substituir o t em cada uma das três componentes aqui pelo 3 e vamos fazer os cálculos. Né? Então, a F1, você vem aqui na sua função vetorial, no lugar de t você coloca 1. Então, aqui vai colocar 1, aqui vai aparecer 1 quadrado e aqui vai aparecer 1 quadrado também. Então, vai ficar 1 mais 1 na direção de I, 1 quadrado menos 4 na direção J e 1 ao quadrado na direção K. E aí você vai fazer as contas. Aqui vai dar 2, tá? 1 quadrado dá 1, menos 4 dá menos 3, 1 ao quadrado dá 1. Então, pronto. Qual vai ser o vetor? O vetor vai ser 2, menos 3 e 1. Então, a função vetorial, esta função vetorial aqui, no 1, ela tem imagem este vetor aqui. 2, menos 3 e 1. E o F3, o que nós vamos fazer no F3? A mesma coisa. No lugar do t, nós vamos colocar 3. Vamos substituir. Tá? Então, a F3 vai ser 3 mais 1 na direção I, 3 quadrado menos 4 na direção J, 3 quadrado na direção K. Fazendo as contas, você faz as contas aqui, né? Com números, etc. E aí você vai ter este vetor aqui, o 4, o 5, 9. Tá? Então, ao número 3, está associado este vetor aqui, o vetor 4, 5, 9. Beleza? No F3, é claro. Quais são as funções componentes aqui? Tá vendo as funções componentes? É o t mais 1, o t quadrado menos 4, que a gente chama de F2, e aqui o t quadrado é o que a gente chama de F3. E aqui está o esboço
Então, ó o F1. Lembra do F1? A coordenada x valia 2, e ó, x, y e z. Tá? Sistema de coordenadas cartesianas. 2 para o x, menos 3 para o y, e a altura aqui, ó, a altura é 1. Então, o z seria 1. O F3, lembra que nós calculamos o F3 também? Para o x, a coordenada x era 4, a coordenada y era 5, a coordenada z é 9. Então, 4 para o x, 5 para o y, 9 para o z, ó, lá em cima. Então, aqui você esboça, ó, aqui está o vetor. Lembra do vetor posição? Esse aqui é o vetor posição do F3. Lembra que eu falei para vocês? Vetor posição e vetor para a gente vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, é esse vetor aqui. Para o F1, deu esse vetor lá. Esse outro vetor posição aqui. Certo? Agora, um exemplo que é do livro do Stewart. Você pode se você tiver o livro do James Stewart, a 7ª edição, você vai ver também esse exemplo lá. Eu não lembro agora qual é a seção do livro. Mas, enfim, você pode procurar lá na seção de funções vetoriais. Observe que aqui, ó, não aparece a flechinha sobre a função aqui. E o Stewart, em geral, chama de R, não chama de F do jeito que nós estávamos chamando aqui. Mas isso é só uma questão de notação, é só uma questão de gosto, tá? E ele diz assim, olha, a função vetorial é t ao cubo, ln de 3 menos t e raiz de t. Tá? Você pode observar as três componentes t ao cubo, ln de 3 menos t é a segunda componente, a segunda função componente, e raiz de t é a terceira função componente. Aqui não está dizendo qual é o domínio da função. Não está dizendo aqui qual é o domínio. Então, você vai usar a nossa convenção que nós fizemos lá atrás. O que nós convencionamos? Que quando não é dado o domínio da sua função vetorial, nós vamos considerar o domínio como sendo o conjunto de todos os valores de t para os quais a expressão f de t faz sentido. Quando que quando que esse vetor aqui faz sentido? Para quais valores de t esse vetor faz sentido? Então vamos ver. Essa expressão t ao cubo aqui, ela faz sentido para todos os valores de t. Você pode calcular t ao cubo para qualquer valor de t que você escolher. Qualquer t real você pode escolher. No entanto, logaritmo e a raiz quadrada não é quaisquer valores de t que você pode considerar. Para você considerar logaritmo, para você calcular logaritmo, você precisa que o que está dentro do logaritmo seja maior do que zero. Para você calcular raiz quadrada, o que vem dentro da raiz tem que ser maior do que zero. Tá? Então, embora a primeira função coordenada, a primeira função componente, possa assumir qualquer valor de t, o ln não pode ser qualquer valor de t. A raiz quadrada não pode ser qualquer valor de t. Então, os t's que você vai utilizar, os t's que você pode atribuir valor, são aqueles em que as três expressões fazem sentido ao mesmo tempo. Aqui, o 3 menos t tem que ser maior que zero, e aqui, ó, o t tem que ser maior ou igual a zero. O que significa 3 menos t ser maior do que zero? Significa que o t é maior, significa que o t é menor do que 3. Passa esse t aqui para o outro lado com sinal de mais, né? Vai ficar t menor que 3. Então, esse logaritmo aqui, ó, só vai fazer sentido quando o t for menor do que o 3. Quando o t for menor que 3, beleza. Você pode jogar, você pode calcular esse ln aqui. Observe que para t igual a 4 não faz sentido. Daria ln de menos 1. Agora, o t igual a menos 5, t igual a menos 5 faz sentido. E ficaria 3 menos 5. Isso dá 8. O logaritmo natural de 8 você pode calcular. Então, o t tem que ser menor que 3. Mas, ao mesmo tempo, o t tem que ser maior que 0. Então, o t tem que ser maior ou igual a 0 e tem que ser menor do que o 3. Então, o domínio desta função vetorial aqui é o intervalo semiaberto, fechado no 0 e aberto no 3. Beleza? Bom, você pode observar que nós chegamos aqui no exemplo, no slide 13 de 13. Então, com isso, nós chegamos ao fim essa primeira parte da nossa aula sobre funções vetoriais. Tá certo? Então, por enquanto, um abraço a todos
e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.